Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Fala galera, tá começando mais um GorpaCast da editoria de política. Eu sou Laura Rodrigues. Eu sou Renata Giordani. Olá, Victor. Olá, bem? tudo bem com vocês, exceto Laura? Olá, André Frutuoso. Tudo bem com vocês, pessoal? Como vocês estão? Hoje o microfone não tá desligado, né, O André? microfone não está desligado agora. Felizmente. Bom, o assunto aqui hoje é política, não é mesmo? Exatamente. Toda essa sexta-feira é política, né? É a intenção. É a intenção. Bom, vamos falar aqui, trazer a política São no contexto... notícias quentes aqui. Vamos Promoção trazer a em primeira política no contexto paranaense. Temos já, não sei se é certeza, mas já é quase previsto, que Quase previsto. segundo uma pesquisa que fizeram dentro do partido entre os prefeitos atuais, o prefeito atual de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, e o prefeito atual de Guarapuava, César Silvestre, fizeram uma pesquisa para quem teria um melhor desempenho, para quem trouxe mais, enfim, quem que era mais popular em si, dentro do partido. E para mandar para ser candidato a governador do Paraná. E o prefeito de Guarapuava, César Silvestre Filho, ganhou essa campanha. O Cezinha, como a gente gosta de chamar aqui em Guarapuava, ele tem, O Cezinha. Eu não chamo ele assim, não. tem Se você é despontado, guarapavano, você chama de Cezinha, Renata. Graças a tem, Deus, eu sou Guarapava. tem despontado como Ela é o nome toledana. do Ela é toledana. PPS Toledense. pro governo do estado, né? Exatamente. Qual que era a outra... Bom, não é certo ainda, mas o próprio filho do Requião, o Requião Filho, é para sair ou para candidato a governador ou também a candidato a vice. Outro também que pode fazer filiação ali junto com o Requião Filho é o próprio Osmar Dias. Osmar Dias que... Eu não sei, o Osmar Dias, ele pode ser que ganhe, pode ser que não. Não tá certo ninguém ganhar, né, claro. Mas o Osmar Dias é uma pessoa que tem muita influência com o povo da agricultura, né? Tem um pouco com o povo Pois é, e lembrando que o produtor César rural. Silvestre é da coligação do Beto Richa, né? Então a gente trocaria de governador, mas não trocaria a política do Estado. Então, vamos lá. Eu acho que é interessante a gente comentar assim, o que cada um acha, né, que vai acontecer caso essas informações Se confirmem. se confirmem. Porque ela só se confirma a partir, se não me engano, de fevereiro do ano que vem, Sim. né? Tipo, Guarapuava de fato tivesse um candidato e se ele teria chances de vencer, e se ele vencesse, como seria? O que vocês acham? O César, o César, por exemplo, ele teria grande apoio da região de Guarapuava, claro, e também de Guarapuava e também da região, né? Mas agora, será que ele teria o apoio do resto do Paraná? Porque são 399 municípios, né? Olha, eu acho complicado porque o partido dele, por exemplo, na minha região, na região oeste do Paraná, ele não é um partido muito forte, né? O partido mais forte, assim, são os partidos dos ruralistas. Então, por exemplo, um candidato, um senador que ele até saiu na lista do já no começo do ano, foi Esperafico, ele foi muito forte, eu acredito que ele seja muito forte nessa parte mais oeste do Paraná. A gente tem que fazer uma leitura de conjuntura. O que está acontecendo agora? Os professores e os servidores públicos, eles estão mais atentos aos governadores. Claro, isso não impediu deles fazerem cagada antes, mas eu acredito que agora eles vão pensar um pouco mais na hora de votar. Só que, em contrapartida, a gente tem uma política que está jogando a sociedade, que não está participando desses debates, totalmente contra os servidores públicos. Então, é complicado. Claro, tem outros candidatos que se cogitam tem outras pessoas que se cogitam ser candidatos a governadores, como o filho do Ratinho Júnior. Gente, isso é... Era até cogitado o César ser vice do Ratinho Júnior. Sim. Nesse começo. Mas você já vê o PPS montando um personagem, digamos assim, para o César Silvestre, Sim. né? Porque, querendo ou não, qualquer partido hoje, eles querem colocar alma jovem dentro do Senado, dentro do governo, dentro de tudo, né? Isso E não o César, cola mais. mas o César já tinha essa fama, né, da alma jovem quando era deputado estadual. Ele já trazia essa... Mas O será César- que não cola mais? Realmente. A gente tá vendo cada vez mais essa desvinculação do estereotipo de político que a gente tem, sabe? É político que não é política, é gestor, é renovação na política, é não sei o Isso que é lá. Então, eu acho que é uma tendência
no mercado político isso. Na tendência. É, que se você for mas é analisar, o César tem mais vantagens que Marcelo Rangel de Ponta Grossa, porque o César já foi deputado e também prefeito. O Marcelo só foi prefeito de Ponta Grossa. Claro que o Marcelo ele tem grande influência em Ponta Grossa, por quê? Porque domina uma rede de emissora de rádio. Então, essa, Mas pra mim, mesmo seria assim, uma eu grande acho, influência. apesar, eu não votaria nele, mas eu acho que o César, ele é muito forte. Eu acho que ele conseguiria chegar. Eu também acredito bastante nele. Até porque ele tem ali a influência do pai e da mãe, que são... E todo Né, empresariado deputados. de Guarapuava, Sim, todo e e o eles são de uma empresariado de família- Guarapuava é muito forte. Eles estão o centro do Paraná. Tem influência em todas as regiões. E é uma Então- família muito forte Sim. forte mesmo. É que, na verdade, se você for analisar, até ano que vem vai surgir muitos boatos. Tem boatos também que o Greca pode sair candidato a governador do estado. Tem muitos boatos rolando por aí. Então, só vai se confirmar mesmo em Pode 2018. parecer uma figura que a gente não espera, né? É, Alguém tipo, ressurgir Batman das de Guarapuava, cinzas. imagina. Eu acho que o Beto Richa vai dar o golpe, vai tomar o Paraná e transformar no Mas estado. o Beto Richa não quer mais ficar aqui, né? Ele quer ir mais pra cima. É que o Beto Ele Richa agora já tá em pensando outra. no Senado, né? Com certeza. É, o próprio Pelo amor de senador do Deus. Paraná, o Álvaro Dias, cogita também ser candidato a presidente da República. Então, aí tem muita coisa que está elevando o poder, né? De senador já foi... Eu pra- acho que o Richa, ele não se elege de novo no Paraná. Acho muito difícil. Cara, Por falar no Richa, né? não sei se não. A justiça absolveu o Beto Richa. E culpou os manifestantes pela batalha do Centro Cívico. Olha que coisa maravilhosa, hein? Manifestantes... Batalha, né? Batalha. Literalmente. Eu sou da Todos batalha, armados. Não eu foi começaram batalha, a foi dar um massacre, né, cara? Todo mundo Batalha armado. tem que ter dois lados lutando. Só teve um massacrado. Enfim, a juíza, a Patrícia de Almeida Gomes, da 5ª Vara da Fazenda Pública, ela considerou que os manifestantes foram responsáveis pelo confronto e que a polícia ela só usou de força porque os manifestantes estavam ameaçando a integridade. Com certeza. Professores, mais. alunos... Então, eles estavam ameaçando a integridade de todo mundo. Por isso, a polícia usou cerca de 2.300 balas de borracha e 1.400 bombas de gás contra servidores públicos que estavam desarmados. Comentem sobre o isso, Paraná como diz Matheus. viveu uma situação muito complicada, não só com o Beto Richa, mas antes com o Álvaro Dias. Sim, Álvaro Dias em Viveu a 89. mesma situação e Álvaro Dias ficou muito marcado aqui no Paraná por isso, né? Tem Mas até olha, um se você, dia... ó, isso que o André falou, isso que o André não, eu não me lembro quem falou aqui, que eu acho que o Beto Richa não se elege senador. Álvaro Dias fez a mesma coisa em 89 e hoje ele é o quê? Hoje ele é Não, mas senador eu do Paraná. acho que o Beto Richa, ele consegue, porque ele é forte. Senão ele não teria feito tudo o que ele está fazendo, ainda mais com as universidades públicas. Se ele não fosse forte o suficiente para conseguir manter essa contenção, aspas, de gasto, ele não estaria onde ele está agora. É, se você for analisar, a justiça é E muito a lerda aqui no justiça Brasil. não é nem lerda, ela tá com eles, né? A justiça ela é comprada pelos políticos. A mesma coisa acontece com o Sérgio Moro, vai acontecer com... são servidores públicos. Acha que alguém vai contra eles? Não vai. Além só um adendo aqui, além do governador, então foi absolvido daí o ex-secretário de Segurança, o Francisquini, e o ex-comandante da PM naquela situação, que era César Kogut, uma coisa assim. Eles foram absolvidos e terminou aquela, né, batalha. O Pois é. massacre. Quem foi absolvido porque eu não entendi o papel É dele porque na... ele era secretário de Segurança, né? Então ele Foi ele que designou os... Ah, entendi. Mas olha, isso é uma coisa assim muito normal, né? Não acho que não é só no Paraná, mas por exemplo, na época das ocupações de 2016, muitas escolas de secundaristas e algumas universidades foram evacuadas porque a polícia entrou, porque teve aquela ordem de para retomar, né, o local. Então, assim, meu Deus, a polícia ela não vai estar, a justiça ela não vai ser a favor da minoria. Ela nunca vai ser a favor de uma minoria. Isso é uma coisa que não tem, é utópico. Uma coisa que eu acho sobre essas questões de, tipo, esses massacres, a lei promove, enfim, a polícia executa, enfim, é que tem gente que gosta disso, sabe? Teve um monte de gente que gostou de ver os professores apanhar. Não, isso é real.
em cidades pequenas, por exemplo, cidades conservadoras, achavam que o professor era vagabundo, que não queria trabalhar, por isso que estava fazendo greve. Guarapuava é uma pensamento delas. isolado, Não né? é isolado. Aqui em Na Guarapuava... verdade, não é só em Guarapuava. Na verdade, acho que os 399 municípios Sim, do Paraná mas pensavam isso, sabe? A gente convivendo aqui, a gente dentro do ambiente universitário, a gente percebe isso aqui na cidade. Pois é, se na Porque é o nosso, né? universidade tem isso, tem gente achando que estava certo, imagina fora do pessoal que não tá por dentro, não sabe o que estava acontecendo. Você acha que... Cara, eles apoiam muito. Por isso que eu acho que sim, o Beto Richa consegue se eleger bem como senador, a gente não porque pode ele pensar tem que também é uma apoio. coisa do Paraná. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a UERJ, ela interrompeu o ano letivo até o final do ano, porque não tem dinheiro. Então, imagina, é uma das maiores universidades do país. E eles estão com as aulas paralisadas porque não recebem bolsa, porque não tem pagamento de servidor, não tem pagamento para as contas mais básicas. Então, é algo que está acontecendo no país inteiro. As universidades federais estão com graves problemas orçamentários. E a própria CNPq cortou 45% das bolsas de doutorado e mestrado. Então, assim, Até os ICs foram cortados. As iniciações científicas teve um corte de 20% pela Fundação Araucária e pelo CNPq. Pois é, imagina, como que se mantém? Parece que o intuito deles é cortar a educação em período de crise, porque as pessoas fiquem acríticas, é uma coisa, sei lá, sem noção. É isso que tá parecendo, realmente. Tipo, parece que eles não querem que alguém se oponha ao que eles estão querendo. Então, acho as que próprias reformas atacar a educação políticas, é a melhor forma de fazer isso. Não... Bom, nós comentamos aqui também sobre presidência, né? Muito se cogita também de candidatos a presidente da República, como Dória, candidato. o Bolsonaro não pode mais. Ciro Gomes. Ainda não tá previsto ainda do Bolsonaro, você acredita? Mas ele foi condenado. A condenação... A condenação é de um processo, mas ainda ele tá sob, tipo, clareza na ficha limpa. mas se bem que eu queria que tivesse ele como candidato, pra gente ver o perfil do brasileiro. Gente, o que tá acontecendo? O perfil do brasileiro ultimamente está se mostrando bem agressivo. Se a gente for pegar, como o André estava falando, que ele estava comentando até sobre essas manifestações da supremacia branca nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, se a gente fosse ver os comentários, não era sobre a violência que os caras estavam usando e tal. Era sobre o nazismo de esquerda ou de direita. Liberdade de expressão. Eles têm que se expressar também. Cara, como assim? O brasileiro, tipo, tá se mostrando ultimamente... Nossa, liberdade de expressão. Com violência. Eu fico muito de cara mesmo com isso. E não podemos criticar também, tipo, não podemos criticar só um lado da história, né, aqui no Brasil, porque, querendo ou não, o perfil do brasileiro, como um todo, hoje, ele tá agressivo, e principalmente na questão política. Então, ou seja, ele tá muito agressivo. Se você não, por exemplo, nós estamos em 4 aqui no estúdio, se 3 de vocês têm a mesma ideia, só um de nós que não tem, vocês podem até, tipo, não agredir, tipo, fisicamente. Mas verbalmente, por que você não tem a mesma ideia, não sei o quê? Na internet hoje tá muito evidente isso. Por exemplo, se você não curte o candidato A, mas você curte o candidato B, todos aqueles que curtem o candidato A vão descer além de você. Então, hoje, o perfil do brasileiro tá muito agressivo, o perfil como um todo. Não é uma coisa de perfil brasileiro, o mundo tá dessa forma. As pessoas do mundo inteiro são assim, sempre foram. O que acontece é que a gente tem mais voz agora. As pessoas estão se mostrando melhor. Quando que a gente ia imaginar, alguns anos atrás, que uma marcha nazista... ela fosse normatizada até pelo presidente dos Estados Unidos. É uma coisa assim, a gente não imaginava, mas tá acontecendo. A questão de Charlottesville é bastante complicada. Foi assim, começou no final de semana, né? O Trump estava sendo criticado, né, por não falar nada, e quando ele vai lá, ele fala nada. E quando ele vai falar, né, ele dá parecido no seu discurso que ele estava com o lado que estava sendo criticado lá, não. Eu achei muito Enfim, estranho. tava com os... Ele tentou tirar meio o corpo fora e depois foi criticado novamente. Daí que ele trouxe uma fala um pouco mais agressiva, né, contra essas manifestações. Nem sei se a gente pode chamar isso de manifestação, porque... É uma manifestação, mas está se manifestando por algo terrível, imbecil pra caramba. Imbecil pra caramba. E a gente ouve esse discurso de não, a gente tem que respeitar a marcha deles porque tem que ter democracia. É uma opinião. Gente, uma opinião nazista? Eu não sei. Particularmente, eu entendo isso como mostrar um preconceito, um racismo, um machismo, uma xenofobia. Isso é crime? Não sei. Eu penso que esse tipo de manifestação não deveria ser normatizada. Não devia mesmo. Não. É que assim, porra, sabe, é o nazismo. Cara, o próprio Estados Unidos é um país, sabe, que eles
a propaganda que eles gostam de fazer deles mesmos, que eles lutaram pela liberdade, eles enfrentaram o nazismo, sabe? Aí, tipo... Vamos fazer a América grande novamente, né? Imagine a cabeça daqueles velhinhos que lutaram na Segunda Guerra Mundial lá, vendo isso Vendo acontecer. aquilo, É. velho. É, realmente. Isso, Então- tipo, acaba com toda uma história por trás da guerra, por trás do mundo, que os Estados Unidos sempre gostou de ver como o herói, né? Como Isso é meio perigoso, porque de certa forma, quando a gente dá voz e visibilidade para esse tipo de pensamento, a gente faz com que outras pessoas elas pensem igual. Porque assim, então, pode ter pessoas que pensem dessa forma, mas elas... Não, eu sei que é errado. Mas quando se vê essa marcha florar e ter repercussão no mundo inteiro, essas pessoas, elas podem, assim, nossa, agora tá na hora, agora vai ser... Vamos voltar ao que era, sei lá. E se não for levar em conta, tipo, o impacto que pode ter, né, divulgar uma causa como essa, tipo, teve gente que morreu lá na cidade, né? Teve uma mulher Teve- que morreu. Teve uma moça que ela Não foi sei se chegaram a atropelada. ver que estava tendo um protesto uma manifestação Antifascista. antifascista, né, que foi tipo Sim. uma resposta a essa movimento nazista ali, e veio um cara atropelou todo mundo lá. E a moça morreu. E se a gente for pegar os dados que saíram sobre essa marcha, os caras, tipo, simplesmente foram armados. Eles tinham mais armamento do que os próprios policiais que foram lá conter a manifestação e tal. Eles estavam muito bem armados, tinha escudo. E o pessoal que tava, né... Gente, você viu as imagens das tochas? Eu fiquei eu indignada. fiquei muito triste com aquilo, meu Deus. Então foi, tipo, muito forte aquilo. Eu fico imaginando também, não só pelo pessoal que lutou no nazismo, mas assim, a marcha foi racista, né? Tinha o pessoal, tinha um grupo da Ku Klux Klan. Meu, os Estados Unidos lutam por essa igualdade racial desde 1900 e bolinha. Teve- Tipo, antes do Brasil Desde pensar 1900 nisso. bolinha. Teve uma cena 1950. Teve uma cena muito interessante que foi assim, eles estavam reunidos lá, né, o pessoal da supremacia branca, sei lá o quê. Supremacia branca. Sei lá que porra de nome eles Raça têm. ariana. Gente. Enfim, os arrombadinhos lá do... Tem aquele cerco, né, que tem geralmente protesto assim, e geralmente tem policiais também que fazem essa proteção. Era um policial negro fazendo a proteção Ai, gente. sabe? E os caras destilando ódio lá, É e que- ele tipo, tendo que ouvir aquilo, é muito protegendo, absurdo, velho. sabe? É, Mas, assim, eu pelo menos sou esperançoso que isso não vai ser algo que vai ser aceito, Não, sabe, de eu boa. também. Mas assim, é um receio, né? Que a gente tem. Como desde que o A Trump gente teve- assumiu, Semana é um passada, receio. semana Bastante passada, se resposta. você for analisar, tipo, eu não sei que dia que começou fim de semana nessa marcha. Sexta. Antes dessa marcha e tudo mais, os Estados Unidos já estavam sendo alvo de bombardeio pela Coreia. Então, tipo, a Coreia publicou mais uma notícia que tinha uma bomba para jogar contra os Estados Unidos novamente. Então, tipo... As relações do Trump são, assim... maravilhosas, ele tá, assim, muito bem. Mas eu acho que, assim, até mesmo se a Hillary tivesse lá dentro, por exemplo, Não. se a Hillary ganhasse, Sabe por que eu estaria acho igual. que não? Porque o problema não é a situação política dos Estados Unidos. O problema é que o Trump, ele não tem... Ele não tem gesticulação política. Ele simplesmente fala os absurdos deles em rede nacional e acha que a outra nação não vai se atingir por causa disso. Eu duvido que a Hillary Clinton falaria o que ele fala. Não, Tudo bem, falaria ele é mais não, transparente. Mas assim, tipo... Mas, sei lá, eu acho muito um embate assim. Ele parece que quer mostrar que ele tá fazendo alguma coisa pelos Estados Unidos, quando ele parece que tá afundando todo mundo. Ok. Não, eu só queria falar que essa questão de inimigos eu acho que continuaria igual. Tipo, Só que eu acho que continuaria por baixo dos panos, de uma forma mais assim. Velado. Isso, de uma forma mais velada, não tão. Vamos bombardear o mundo inteiro. Ok, galera, então vamos encerrar por aqui. Tá dando nosso tempo, né? Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/gorpacast. E vocês podem também mandar sugestões no nosso e-mail. Qual é o e-mail, Victor? Guarapacast@gmail.com. Tchau, tchau. Então, corta. Tchau!